O corpo do rei do futebol já está no cemitério em Santos, onde será sepultado. A gente mostrou as imagens agora há pouco ao vivo da chegada do corpo de Pelé ao cemitério e a gente continua repercutindo a importância desse atleta do século para o Brasil, para o Santos e também para todos os atletas. Quem chega aqui no Conexão agora ao vivo é o Felipe Cruz Afulli, ele que é professor de Direito Desportivo, também é advogado. Felipe, obrigada por estar com a gente nesse dia especial. A gente estava mencionando um pouquinho agora há pouco a questão da Lei Pelé, né, o quanto que ela impactou para os atletas. A gente pode dizer que foi um marco na questão de direito para os atletas aqui no Brasil? Bom, primeiro, boa tarde a todos vocês. Parabéns desde já pela cobertura de histórico para o Brasil e para o mundo, né? Só a gente vê o tanto de estrangeiros, de autoridades, especialmente do mundo do esporte e do futebol, especialmente, é claro, que estão participando desse evento. Infelizmente, a gente acaba chamando assim por falta de um termo melhor, né? Mas, enfim. Mas vamos celebrar o que o Pelé fez dentro de campo, como a gente está vendo nas imagens aí agora, e também fora dele, né? Que ele acabou tendo uma participação importante do ponto de vista político, jurídico aqui no Brasil, de fato. Mas ele teve, a gente já viu um pouquinho no meu xará, que me antecedeu agora há pouco, o professor Felipe da UERJ, ele comentava um pouquinho de quando o Pelé foi ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, né? E o legado que ele acabou deixando enquanto tal para o futebol brasileiro, para o esporte brasileiro, na verdade, porque a chamada Lei Pelé, que é a lei número 9.615 de 1998, ela é o que nós chamamos no direito de Lei Geral do Esporte. Ela é muito voltada para o futebol, a realidade dela se aplica muito melhor e muitas vezes apenas ou preferencialmente ao futebol. Tem até um artigo, um dos últimos dispositivos, pelo artigo 94, tem essa previsão da obrigatoriedade de diversos dispositivos da Lei Pelé apenas para a modalidade de futebol. Para outras modalidades, ele acaba sendo, esses dispositivos, né, eles acabam sendo facultativos. Então, a entidade organizadora daquele desporto, daquela modalidade, ela define, no fim das contas, a aplicabilidade ou não desses dispositivos, mas talvez o principal dispositivo que nós temos na Lei Pelé, do ponto de vista do atleta profissional, é o fato de que ele, quando atingido o termo final do contrato, ou seja, na data de encerramento do contrato de trabalho do atleta profissional, ele fica livre para se transferir para qualquer outro clube, seja ele do Brasil ou mesmo do exterior. Professor, desculpa, pode falar. Eu também peço desculpas, porque é o seguinte, quem vai somar aqui na nossa conversa agora é a Priscila Dorosch, ela que está lá no cemitério e tem algumas informações para a gente. Priscila, é com você. Oi, Kelly, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha na Record News, ao professor também. Nesse momento, é a cerimônia restrita aos familiares e os amigos mais próximos, que acontece aqui no primeiro andar do memorial. O cortejo durou mais de 3 horas por 8 quilômetros entre as ruas de Santos, passou pelos canais em frente à residência da Dona Celeste, a mãe de Pelé de 100 anos. A Dona Celeste, ela estava na cama, mas as irmãs de Pelé estavam na residência, alguns familiares, muitos torcedores, mais de 230 mil pessoas nessas 24 horas de velório passaram pela Vila Belmiro e boa parte dessas pessoas, Kelly, acompanharam, né? Essas pessoas, torcedores, não apenas do Santos, acompanharam este cortejo. O cortejo que encerrou cerca de meia hora, 40 minutos atrás, todas as ruas, cerca de 4 a 5 quadras que cercam aqui o memorial, elas estão bloqueadas. Nós estamos aqui num ponto restrito à imprensa, 1.190 jornalistas de mais de 30 países do mundo fazem esta cobertura. Como a gente sempre disse, né, Kelly, desde o início da cobertura, quando a gente deu, infelizmente, a notícia da morte de Pelé, foi Edson Arantes do Nascimento, mas o nosso eterno rei Pelé permanece na
na história e nos corações. A gente segue acompanhando a movimentação, os familiares que devem sair em instantes aqui do memorial. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Priscila, pelas informações. Bom trabalho. Qualquer coisa é só chamar. Professor, e a gente segue aqui repercutindo. A Priscila acabou de dar um dado muito importante. Jornalistas de mais de 130 países estão no Brasil registrando esse momento. Isso mostra, né, da força do nome Pelé nesse momento, né, para divulgar, continuar divulgando ainda o nome do Brasil e sendo reconhecido mundialmente como o rei, né, o atleta do século. É isso, como nós falávamos, o tanto de autoridades, e não só jornalistas, eu vi que parece que teve jornalistas dos Estados Unidos que quando houve um boato de que o Pelé estaria ali em situação mais delicada, depois acabou se confirmando, de fato ele estava em situação delicada. Os jornalistas estrangeiros já vieram há coisa de 30 dias do Brasil, e ou ficaram por aqui direto, ou acabaram retornando para o país de origem e agora estão aqui de novo, e mais de 1.300 é realmente um número muito relevante que só demonstra a importância, né, do Pelé, não só para o futebol brasileiro, mas para o futebol mundial. Nessas imagens que nós vemos aí, hoje em dia, diversos lances desses, nós falamos, o gol que o Pelé não fez, ou a defesa do século do goleiro Gordon Banks, né, na Copa do Mundo no Brasil e Inglaterra, enfim, são lances todos protagonizados pelo rei do futebol e que vão ficar marcados para todos sempre, né, na história. Mas como a gente ia comentando antes, sim. Então a principal questão que nós temos com a chamada Lei Pelé é o fato de que agora, desde a promulgação da lei, na verdade ela teve o que nós chamamos no direito de um período de vacatio legis, que é um período durante o qual a lei ela ainda não produz seus efeitos, embora já esteja publicada, promulgada, etc. Mas é um período de intervalo durante o qual as pessoas, vamos dizer assim, elas têm para se adaptar a essa nova realidade trazida pela lei. E no caso, o que nós tínhamos de mudança mais significativa era o fato de que, ao final, como eu ia comentando há pouco, ao final do contrato, o jogador, especialmente no caso do futebol, é claro, né, ele não ficava mais vinculado ao clube. Ele agora é livre para se transferir para qualquer outra agremiação, seja ela do Brasil ou do exterior. E antes, o atleta ele só podia se transferir para um outro clube, mesmo com o contrato dele já tendo atingido a data de encerramento, caso o novo clube e o clube atual dele entrassem em um acordo e esse novo clube pagasse o valor exigido pelo clube anterior. Às vezes se fazia algum tipo de composição, eu cedo um jogador em troca desse que vocês têm, faz uma troca ali, ou pagava um valor, né, um preço pela transferência, mas sem esse acerto entre os dois clubes, a transferência não ocorria. Professor, olhando pela ótica aí do jogador, é claro que se tornou mais justa, né? Essa liberdade, né, para o jogador, obviamente. Mas será que isso hoje não se reflete na própria seleção brasileira, né? Entre os convocados, apenas 3 jogavam no Brasil e acaba que se perde um pouco da identidade a partir do momento que os jogadores optam mais em jogar fora do país? Isso se reflete, sem sombra de dúvidas, mas não só no Brasil, se reflete em todas as seleções do mundo. Nós temos diversos casos de clubes que já entraram em campo sem nenhum atleta daquele próprio país. A gente pode citar, por exemplo, o Arsenal na Inglaterra ou a Internazionale de Milão na Itália, que já jogaram diversas partidas sem nenhum atleta inglês ou italiano. Até por isso também, hoje em dia, as associações nacionais, elas muitas vezes criam algumas regras para tentar evitar ou mesmo impedir que a situação aconteça no caso concreto. Não vamos entrar aqui na discussão jurídica acerca da legalidade, constitucionalidade, etc., desse tipo de norma baixada pelos entes, né, que são os chamados órgãos de administração do desporto, mas em vários países do mundo a gente tem esse tipo de cláusula, de regra nos regulamentos, com o objetivo de evitar que não haja uma identificação do clube com o seu próprio país.
E isso serve muitas vezes também para a seleção nacional ter uma maior identificação com dos atletas que jogam naquele país e seus torcedores, enfim. Mas isso é uma tendência mundial, porque foi na esteira do chamado Acordon Bosman, ou Bosman, porque ele tem origem francesa, ou tinha, né? Ele tem ainda está vivo, mas tinha enquanto atleta. Ele era um jogador belga que atuava num clube da Bélgica, e o contrato dele chegou à data de encerramento, e o clube no qual ele atuava não permitiu que ele se transferisse para nenhum outro clube enquanto não recebesse o valor chamado preço da transferência. E aí acabou que ele ficou preso nesse clube. Enfim, os pormenores do caso não são tão relevantes neste momento, mas o fato é que o Tribunal Europeu, Tribunal de Justiça da União Europeia, ainda na época Comunidade Europeia, declarou, isso em dezembro de 1995, que o atleta, quando do encerramento do contrato de trabalho dele, ele não podia mais ficar vinculado àquele clube em troca de uma contraprestação pecuniária, fosse ela qual fosse. E foi na esteira dessa decisão que todo o esporte europeu foi alterado e também acabou gerando reflexo no Brasil com a própria Lei Pelé. Até então a gente tinha aqui no Brasil a chamada Lei Zico, e a gente tinha o Instituto do Passe, e com a Lei Pelé acabou o Instituto do Passe, e que é justamente isso. A gente costuma dizer no direito esportivo que o passe nada mais era do que justamente essa passagem, esse passe, do verbo passar. Era passar o jogador de um clube para outro através do atestado liberatório. Mas, enfim, acho que aí a gente já entra em muito juridiquês e aí a audiência não vai ficar tão contente enquanto eles veem esses lances magistrais do Pelé. Professor, mas de qualquer forma, eu acho que é importante a gente frisar, esse papel institucional, assim, que o Pelé teve, vamos dizer assim, como cartão de visitas do Brasil, se a gente pode dizer assim, Tanto é que ele teve 17 passaportes, visitou 72 países, E, inclusive, parou uma guerra. Era isso que eu ia falar, em 69 na África. Dá pra gente imaginar hoje, um amistoso do Santos, não era pela seleção, não. Um amistoso do Santos parar uma guerrilha? É complicado. A gente teve o caso do Brasil no Haiti, Não era uma questão como foi o amistoso do Santos. Tinha a participação da Unicef ali, da Unesco, enfim, da ONU, mas realmente é algo impensável, e não é qualquer dia que a gente vê alguém conseguir uma proeza dessa, porque assim, foi o Santos, mas muito, se não 100%, por conta do Rei Pelé, claro. Exatamente, E o próprio Pelé dizia, da importância de levar o nome do Brasil para o exterior, para que as pessoas conheçam o nosso país, conheçam as nossas potencialidades, e talvez nesse sentido, a gente já até mencionou isso aqui mais cedo, sobre a Copa de 70, Pelé disse que foi uma conquista maior para o país, de uma forma geral, do que para o próprio futebol brasileiro. Sim, e aí a gente pode pegar esse gancho para tratar de dois assuntos. Um, que o Pelé fez isso de expandir os horizontes do país, do nome, entre aspas, da marca Brasil, ao se transferir, após já estar aposentado, mas ao se transferir, entre aspas, porque já estava aposentado, para o futebol dos Estados Unidos, para jogar no New York Cosmos. Ele foi justamente para dar o pontapé inicial, com o perdão do trocadilho, no futebol naquele país, e também com isso acabou gerando ainda mais divisas pro Brasil, é claro. E uma outra situação que o Pelé também proporcionou para o futebol brasileiro foi o fato de que ele nunca quis misturar esporte e política. O nome dele foi muito utilizado pela ditadura militar na Copa de 70, quando o Brasil foi campeão, numa época em que o Pelé estava desacreditado. O João Saldanha dizia que ele estava cego, e aí o Zagallo, quando foi convocado, digamos assim, para ser o treinador da seleção brasileira, e acabou por chamar o Pelé para a Copa, provou, que por A mais B, que o Pelé não estava cego e ainda tinha muita lenha a queimar. Foi possivelmente a melhor Copa dele pela seleção brasileira. Ele estava no auge, com 29 para 30 anos, então o auge
físico, técnico, emocional, etc. Uma liderança, inclusive, dentro e fora de campo. E tudo isso só fez com que o Brasil ganhasse ainda mais projeção mundial. E no México, o Brasil é idolatrado até hoje, muito por conta dos feitos da Copa de 70. Depois da Copa de 86, um outro esquadrão que o Brasil tinha também ajudou a reiterar a marca, entre aspas, é claro, o Brasil. Mas nós temos casos clássicos de posters, né, de cartazes dizendo: hoje não abrimos porque fomos ver o Pelé. Ou tem o episódio do clássico seriado Chaves, que até hoje o brasileiro ama, e tem o episódio em que o Chaves fala: era melhor ter ido ver o filme do Pelé, e por aí vai, né? Então, assim, o nome Pelé, que a gente pode considerar hoje em dia como um substantivo até de tamanha relevância, ele está marcado nos 4 cantos do mundo, né? A verdade é essa. Pois é, com certeza, e será eternamente lembrado. Professor Felipe, muito obrigada pela participação, pela análise aqui no Conexão, nesse dia especial para todo mundo, né? Obrigada mesmo e até a próxima. Obrigado a vocês pelo convite, parabéns de novo pela cobertura. E hoje, estamos enterrando o Edson, mas o Pelé vai ficar marcado para sempre na vida de todo brasileiro, de todo torcedor do futebol mundo afora. Obrigado novamente. Obrigada. A gente faz agora mais um rápido intervalo e na sequência você continua tendo mais